Caixa é 100% pública, ela não é uma sociedade anônima, né? Ou seja, é com 50% capital público e ou 50% privado ou uma parte, acionistas, né? Como é o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Então, nós somos, na Caixa Econômica Federal, 100% recurso público. O principal e único controlador é o governo federal. Então vocês receberam o prédio na década de 80, foi isso? Isso, a Caixa fez a aquisição daquele prédio, que ele é tombado como patrimônio histórico estadual. E lá lá funcionava uma agência da Caixa, chamada Agência Pessoa Anta, e um penhor. Era o maior penhor do Brasil, né? A agência de penhor do Brasil. E hoje nós estamos num processo de intervenção no prédio para a instalação da Caixa Cultural, que é um equipamento cultural. No país como um todo, a gente está, além de Fortaleza, nós estamos também em construção em em Recife e em Porto Alegre. E nós já temos 5 equipamentos instalados. Um em Brasília, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, 2 no Rio de Janeiro, um em Curitiba e um em Salvador. Então vocês receberam ela em 1980 e começaram a estudar ela como agência e como penhor. Isso. Né? Aí, a partir de quando vocês deixaram de usar ela como agência e ela passou a ser... começaram a pensar nela como espaço cultural? O projeto de transformação daquele prédio num equipamento cultural, né, na Caixa Cultural, já tem por volta de 6 anos. Como nós somos uma empresa pública, todo o processo para a construção de uma nova agência, para a retirada, a contratação do projeto de instalação de um equipamento cultural, da contratação de construtora, tudo é via licitação. E tudo é muito caro, né? Só para se ter uma ideia, o valor referente ao investimento da Caixa para a transformação do prédio num equipamento cultural é da ordem de 13 milhões de reais. Então toda licitação pública tem um prazo de edital, tem um prazo de recurso, isso demora muito tempo. Nós também levamos muito tempo para a retirada da agência e da agência de penhor. Então isso aí já está com 6 anos, né? Então, já é um bom tempinho. Vocês acham que o fato do Dragão do Mar ser bem próximo pode ajudar ou prejudicar a criação de um novo centro cultural por ali? Para a Caixa não interfere no sentido de colaborar, né, de ajudar ou de complicar. Por um simples fato, o equipamento da Caixa, a Caixa Cultural, tem uma personalidade própria, vai ter há uma política de cultura muito própria da Caixa, que é ser bem diversa, ou seja, receber todas as manifestações. Obviamente que a proximidade com o Centro Dragão do Mar é algo bem interessante, mas não vai necessariamente colaborar com a formação de público. Primeiro porque Fortaleza carece de grandes equipamentos culturais. Então, independente de onde você fosse montar esse equipamento, já tem uma demanda significativa, teria público. Não atrapalha também porque nós não vamos estar nem à sombra, nem fazendo sombra à programação do Dragão do Mar. Também não é ideia nossa servir de complementariedade para as pautas culturais em Fortaleza. O que isso significa dizer? Outros equipamentos que não têm pauta disponível vão estar disponibilizando para. Não. Tanto é que a ocupação dos equipamentos culturais da Caixa Econômica Federal, essa ocupação se dá via edital público. Então, é aberto o edital e qualquer grupo cultural, qualquer produtor cultural, de qualquer parte do país, qualquer cidade do país, pode se inscrever via internet, no site da Caixa, pleiteando a ocupação de um determinado período, pauta no Caixa Cultural, aqui de Fortaleza. Então é muito abrangente, é extremamente democrático. Você sabe me dizer qual o tamanho do prédio? O prédio como um todo, de área útil, né, nós vamos ter próximo a 5 mil metros quadrados, né, de área útil, porque a gente está incluindo aí não só o prédio em si, estilo da construção, mas também o espaço de fora, interno, né, quer dizer, é um jardim, que ele vai ter 2 grandes funções. O primeiro de convivência, que as pessoas possam se encontrar no espaço interno, antes ou depois de uma visita a uma galeria ou
ao teatro, mas também, e aí é a segunda função, de espaço de exposição cultural. Não só exposição de artes plásticas, mas de teatro, de dança, de música, né? Então, nessa área útil de ocupação, a gente tem um pouco mais de 5.000 metros quadrados. O prédio foi passado para vocês em boas condições, em más condições? Precisou de uma reforma, não precisou? Em 1990 que você fala? 1980? 80? As condições do prédio, como é um prédio histórico, né? E que não passou por muitas transformações, né? É até bom que você não muda a característica histórica, né, original do prédio, foi entregue em boas condições. Agora a Caixa, como ia se estabelecer com uma agência bancária e com um penhor, obviamente você precisa ter outro tipo de instalação, por conta da segurança, né, por conta da tipicidade do serviço que você vai estar prestando. Então a Caixa fez uma intervenção na parte interna do prédio, sem afetar as características básicas do imóvel, e nós não mexemos em nenhum ponto da fachada. Tudo aquilo que você tem hoje ou é fruto da construção original da década do início do século XIX, final do século XIX, perdão, ou foram intervenções que ocorreram ao longo do século XX, mas que não estavam na gestão da Caixa, né? Foi fruto justamente do crescimento do uso do prédio. Então essa nova reforma também para transformar no espaço cultural também não está fazendo grandes alterações. Para você ter uma ideia, nós temos, além de engenheiros que fazem reforma, né, reforma e restauro, a gente tem profissionais arqueólogos que estão acompanhando a obra, para justamente evitar, além do IFAM, que é um parceiro da Caixa, esse tipo de intervenção. Então, além de você estar, né, guardando as características arquitetônicas do prédio, porque ali é história material, o equipamento da Caixa, a Caixa Cultural, quando vem, não quer simplesmente um espaço para exposição da cultura imaterial, mas ela quer também preservar parte significativa da cultura material da cidade. Então, além das linhas arquitetônicas, né, de fachada, a gente também está tendo muito cuidado em, ao descobrir qualquer fato, né, ou qualquer questão feita ao processo de construção, né, a tecnologia de construção, ou alguma questão que tenha relevância cultural ou histórica, a gente fazer o resguardo. Então, tudo está sendo conduzido sem pressa, com muito cuidado, para a preservação ao máximo da história daquele prédio, né? E quanto à preservação da história de usos também do prédio, ele inicialmente foi usado como alfândega, né? Isso. Aí depois passou a ser tempo ocioso, depois foi usado como prédio da Receita Federal, para depois passar mais um tempo ocioso e ir para as mãos da Caixa. Vocês vêm pensando algo em relação a esse registro, porque na nossa pesquisa, por exemplo, tem alguns dados que a gente não conseguiu precisar. A gente procurou o arquivo Nirense até para dar uma ajuda, e teve alguns dados que a gente não conseguiu precisar. Se vocês pensam em tentar fazer um resgate dessa história também, isso é fundamental, né? É importante não só para você historiar a história do prédio, né? Você relatar a história do prédio, mas também servir de uma referência para estudos futuros. Nesse momento a gente não tem essa pesquisa, a gente não está fazendo esforço nessa pesquisa, até porque também nos faltam esses dados históricos do prédio. Aquele equipamento cultural vai ser gerenciado por um grupo de empregados da Caixa, e muito provavelmente este grupo, até por uma questão da própria orientação da Caixa para os demais equipamentos que são ocupados pela Caixa com o equipamento cultural, tem essa preocupação em contar a história passada, né, do imóvel. Então, muito provavelmente, esse vai ser um esforço para quem for fazer a gestão do equipamento. Hoje nós não temos esse álbum, né, do início até agora. Infelizmente, porque também, quando nós recebemos, a gente não recebeu vamos dizer assim, com essas informações. No entanto, aqui no Ceará, em Fortaleza,
aqui eu sou coordenador da área de comunicação, nós estamos conduzindo, né, coordenando um grupo de empregados fotógrafos, empregados que têm gosto pela fotografia, e a gente tem um acompanhamento de fotos desde o início da obra, né, numa tentativa de a gente primeiro relatar toda a transformação do prédio, né, com fotos funcionais, vamos dizer assim, né, o que está mudando no canteiro, o que foi tirado, o que foi recuperado, mas também fotos que nós estamos chamando, fotos da alma do prédio, né? Então algum detalhe que hoje eu posso capturar, né? E talvez depois, com toda essa nova ocupação, a gente não tem esse olhar, né? Hoje o prédio está nu, vamos dizer assim, né? Tá à mostra, né? E aí a gente quer fazer esse registro da nudez do prédio, porque pode também servir mais à frente como um relato, né, da construção e da vida do prédio. A gente já está nisso desde de setembro do ano passado, quando foram iniciadas as obras, né? Então já tem um acervo muito bom, que a ideia é que quando da inauguração do prédio a gente possa estar disponibilizando uma exposição com essas fotos, mostrando um pouco da mudança do prédio, né, de um prédio de serviço bancário para um prédio de serviço cultural, mas ao mesmo tempo também mostrando um pouco dessa alma, do olhar de quem esteve acompanhando essa transformação, né?